Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente falar sobre a venda da SAF Botafogo e o processo de venda da SAF do Vasco. Com o anúncio do contrato vinculante entre Botafogo e GDA Luma, as redes sociais vieram abaixo, o Twitter com muitos questionamentos por parte da torcida vascaína, torcedor do Botafogo com aquela música, né? Ouvi dizer que o clube acabaria, era o que queria. Enfim, o clube não vai acabar nunca, mais uma vez dá uma demonstração de força no mercado, só que o torcedor do Vasco fica com a pulga atrás da orelha, né? O que será que é a atitude mais inteligente? A agilidade perante a pressão ou o zelo, o cuidado, a cautela, por muitas vezes considerada exagerada, né, por parte da cúpula vascaína no que diz respeito à venda da SAF para o grupo do Marcos Lamáquia? Bom, quem é que está certo nessa situação, quem é que está errado? Não seremos nós aqui que vamos dizer para você, né? Cada SAF sabe onde aperta o seu calo. Eu também sei onde aperta o meu, estou aqui no jardinzinho, né? O mosquitinho sabe onde está meu calo, já quer morder. Mas volta para cá. Vamos perder o foco, não. Cada SAF sabe onde o calo aperta. A SAF do Botafogo, para construir o time campeão, ela sabe onde o calo aperta. São nas dívidas de curto prazo, tá? E a SAF do Vasco sabe onde o calo dela aperta também, que é na cobrança da torcida por um time competitivo, pelo retorno da dignidade, vamos falar assim, né? Porque o Vasco entra ano, sai ano, tirando o ano passado, que teve o sonho da Copa do Brasil, chegou a sonhar com a Copa do Brasil, a classificação no Campeonato Brasileiro foi tal qual a dos anos anteriores, a diferença é que não brigou para não cair até a última rodada. E aí a gente olha para 22, para 23, para 24, para 25 e entra 2026, você olha para a classificação, tá lá o Vasco na zona de rebaixamento. Isso que já trocou de treinador, não é a troca do treinador, a questão é a gestão esportiva do Vasco da Gama, a questão é o projeto esportivo do Vasco da Gama, a questão é a direção do futebol que não está conseguindo receber o respaldo de Pedrinho e companhia para poder montar um time competitivo. Alguns nomes foram até nomes cobiçados no mercado, né, como o Cláudio Spinelli, o próprio Cuiabano, né, alguns nomes que chegaram, Marino Rinestrosa, foram nomes disputados no mercado há pouco tempo. E chegam no Vasco, né, e o Vasco poderia dizer assim, pô, agora a gente venceu a concorrência de outros times, né, o Cruzeiro queria o Rinestrosa, o Botafogo estava querendo o retorno do Cuiabano, a volta dos que não foram, e o Vasco foi lá e trouxe, né? Mas a questão é que não está funcionando. Será que é um processo de adaptação do jogador? Será que a gestão de futebol do Vasco não está conseguindo enxergar o que outras estão conseguindo? Enfim, a questão é que a venda da SAF do Vasco ela se transformou mais do que numa novela, né? Ela se transformou num longa-metragem interminável. E o torcedor do Vasco está de saco cheio, porque ele vê os rivais conseguindo vitórias fora do campo mais rápidas, ágeis e aparentemente mais robustas, sustentáveis, do que o Vasco, que é um clube gigantesco, com uma torcida gigantesca, com uma história gigantesca, mas que desde 2011, 2012 não está ali no topo. É muito tempo. É muito tempo. Se for pensar então no último título do Vasco, aí a gente está falando de 2016, 2016. É muito tempo. É muito tempo. 10 anos do último título, estou considerando aqui um campeonato carioca, e 15, mais de 15 do último momento relevante do time vascaíno. E aí os torcedores do Vasco ficam entre a ponderação da cautela, não, Marcos Lamáquia, ele quer, vê-se que é um cara que quer investir no Vasco, que tem um projeto para investir no Vasco. E também tem a situação real. Por que a demora? Porque o Vasco rasgou um contrato. O Vasco, ele rasga um contrato.
O Vasco, ele destrói a segurança jurídica de uma empresa, de uma SAF. A 777 Partners pode não ser a melhor das SAFs, mas ela era a dona da maioria das ações do Vasco. O que o Vasco fez? Ele rasgou um contrato. Ele não vai encontrar com a mesma agilidade de um Botafogo, por exemplo, que respeitou o contrato. Por mais que isso fizesse o Botafogo sangrar. Ele respeitou o contrato. Falando em sangrar, peraí, sai mosquito. Ele respeita o contrato. Ele não rasga o contrato com a Eagle. Ele não faz aquilo que o Textor queria que fosse feito. Porque no final das contas o Textor queria que fosse rasgado o contrato. Eagle Caimã, Eagle 2.0. E dessa vez o social, o associativo do Botafogo fez tudo para que o contrato fosse respeitado, tudo corresse da forma legal, para que não houvesse nada, nenhum óbice mais para frente. Como o Vasco usou de um expediente muito arriscado, quebrando a segurança jurídica, ele está sempre tendo surpresas na justiça. O Botafogo está no processo contrário, ele vende com muita agilidade para a GDA Luma, que era um grupo que já estava no Botafogo desde o início do ano, né, com aquela quantia que o Textor pegou. O Gabriel de Alba viu um potencial gigantesco num clube que, há pouquíssimo tempo, esteve no Ballon d'Or, entre os melhores do mundo, os 5 melhores times do mundo. Então ele viu um potencial gigantesco. O Botafogo está botando jogador na seleção brasileira para a Copa do Mundo. O Botafogo é, sim, um celeiro de jogadores da geração vencedora que saíram e estão nos grandes clubes do mundo. Se o Botafogo não tivesse esses rolos com o Lyon, o Eagle, ele estaria com muito dinheiro no cofre, muito dinheiro no bolso, com vendas de Igor Jesus, Thiago Almada, Luiz Henrique. Então o Gabriel de Alba, esse time bem gerido, essas contas bem geridas, pode ser um projeto interessante. E é claro, a GDA Luma pode se dar bem. Então existe um time que respeitou o contrato na passagem do bastão e existe um time que rasgou o contrato na passagem do bastão. Isso faz diferença na questão tempo. O Vasco tem só o Lamáquia como interessado? Não. O Vasco poderia ter muitas empresas como interessadas. Mas o próprio Vasco se sabotou. Autossabotagem. Nenhuma empresa vai querer se arriscar. Não, os caras... A gente perde um jogo pro Campo Grande no Campeonato Carioca, os caras vão lá e rasgam o contrato. Eles são amadores. Não dá para ser assim. Por isso que o Lamáquia colocou, eu quero 90%. Eu quero 90% porque com 10% o que vocês podem fazer é barulho, é gritar. Não podem fazer o que vocês fizeram. E mesmo assim há um receio, porque a cúpula vascaína continua a mesma, né? Então tá aí a diferença, não é certo e errado. Eu acho certo o Vasco ser cauteloso. O que foi errado é o ato anterior. O Vasco ele se coloca numa posição de desconfiança para a próxima empresa, porque é um time que rasga contrato com o SAF. O Botafogo, por mais que esteja numa situação muito complicada, muito difícil, esteve em situação de atraso salarial, direito de imagem, não pagando empresário, transfer ban. O Botafogo agora, salário está em dia. Direito de imagem, o Botafogo está buscando regularizar. Transfer ban, o Botafogo já fez o pedido para pagar. Contando, é claro, com tudo isso que está acontecendo, né? O Botafogo vai receber um aporte milionário já na próxima semana e deve conseguir tocar aí com muita tranquilidade essa temporada e as dívidas de curto prazo, que era a grande preocupação do Botafogo, não fosse a venda, o contrato, né? O contrato assinado vinculante com a GDA Luma. Existem outros passos que vão ser dados da mesma forma, respeitando o processo da venda idônea e legal. Essa é a diferença entre a venda da SAF Vasco e a venda da SAF Botafogo. Daí a importância de se respeitar os contratos que são feitos. Bom, gente, eu fico por aqui. Deixa eu passar aqui entre as plantas, entre a natureza, porque vocês perceberam, né? Esses últimos plantões na natureza aqui no interior do Paraná. Beijo grande para vocês e até a próxima no Dois Toques, a Casa do Futebol.